Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que vamos buscar a educação do Espírito à luz do Consolador. Buscando sempre aqueles aspectos que nos levem a refletir sobre questões profundas, o sentido das nossas vidas, o porquê estamos encarnados, qual a razão de termos pedido, até implorado, determinadas provas pelas quais passamos ou viremos a passar enquanto aqui estivermos no corpo de carne. Então, todas essas questões devem nos levar a um profundo questionamento, reflexões, para que consigamos sempre encontrar o sentido das nossas vidas, a razão desta encarnação. Há de ser muito clara para nós, para que a vida não entre num processo de tédio, como aconteceu com a Angeli, que nós vimos no encontro passado, em que ela, pelo tédio, na juventude, muita diversão, mas quando entrou na vida de mulher casada, com as responsabilidades naturais da construção de um lar, ela não via sentido para nada disso. Desinteressou-se, tratou com desleixo tanto o marido quanto a responsabilidade que ela tinha ali junto aos filhos. E esse tédio muitas vezes se instala, fazendo com que a pessoa se mantenha num estado de apatia, sem interesse, com indiferença por todos aqueles que estão ao nosso redor. É claro que a cura para tudo isso é o amor. Quem ama não passa por essas situações ou não se permite entregar-se a essas situações. Reage, retoma e busca ali o cumprimento dos seus deveres, aprendendo a exercitar a sua capacidade de amar. Aliás, é esse o objetivo da encarnação, desenvolver a nossa capacidade de amar. Mas para tal, nós vamos buscar mais uma vez no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, naquela mesma categoria de espíritos endurecidos, ele traz uma outra situação de um espírito entediado. Esse espírito, que ele chama de espírito entediado, se apresenta também em Bordeaux, 1862. Então, esse espírito se apresenta espontaneamente ao médium e reclama preces. O que vos levou a pedir preces, é dito a ele. Estou cansado de perambular sem objetivo. Há muito tempo estais nessa posição? 180 anos, mais ou menos. Então vejam, um espírito que está há 180 anos no plano espiritual, sem despertar de uma forma mais intensa, é um grande desperdício de oportunidade, que acontece enquanto estamos aqui encarnados, da mesma forma no plano espiritual, que é o período da preparação para um retorno ao novo corpo de carne. Então, se nós nos entregarmos a essa indiferença, a esse tédio, a essa falta de ânimo por não encontrarmos motivações para vivermos de uma forma mais saudável, evidentemente que isso nos acomete tanto no corpo de carne como no plano espiritual. Então, este espírito já estava há 180 anos nessas condições. Que fizesse sobre a terra? Nada de bom. Ele não consegue citar nada positivo que ele tivesse feito aqui. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Isso aí é dito a ele, mas isso não forma uma categoria. Tudo forma a categoria entre nós. Cada sensação
encontra os seus semelhantes ou seus simpáticos que se reúnem. E de fato, né, o médium ali conversando com ele, nessa comunhão, nesse momento de intercâmbio espiritual, coloca, né, que espírito entediado não seria uma categoria. E ele diz que sim, porque de fato, no plano espiritual, aquilo que predomina em nós define o nosso estado, né? Se é um espírito entediado, evidentemente que a vibração já vai atraí-lo para junto de outros espíritos que se encontram nas mesmas condições. Diferentemente, repetimos muito isso, mas é importante que entendamos. Aqui, enquanto encarnados, nós vivemos uns com os outros, independente da nossa condição espiritual. No plano espiritual, já desenfaixados do corpo físico, a lei de atração é muito forte. E essa lei de atração define quem estará, junto de quem estaremos, na verdade. É um processo de atração. E vamos nos ligando a esses com os quais nos afinamos de uma forma natural. E, evidentemente, que isso acaba transformando ou criando redutos, digamos, né? Espíritos ficam ali dentro de uma determinada condição e não é porque foi definido por Deus, você é assim, vai ficar aqui, você vai ficar lá porque você é assim. É a lei de atração da afinidade que impera de uma forma muito intensa no plano espiritual. Aí mais uma pergunta é feita. Por que, se não estáveis, condenados ao sofrimento, ficastes tão longo tempo sem avançar? E ele responde: estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Fosse forçado, pois, a permanecer errante, apesar de vós, quer dizer, você foi forçado, né, a permanecer no plano espiritual, não poderia ter retornado. Às vezes as traduções, né, do francês que foram feitas, para nós não fica assim tão claro, né? Mas é nesse sentido. Apesar de tudo, você ficou, ou até independente da sua vontade, você ficou no plano espiritual todo esse tempo? Foi forçado a ficar todo esse tempo? Vamos ver então. Tentei fazer-me compreendê-las. E isso, voltando, fosse esforçado, pois, a permanecer errante, apesar de vós? A resposta que ele deu foi: estas são causas muito sutis para a vossa inteligência material. E o médium fala: tentai, porque ele tinha até preguiça de explicar, né? Tentai fazer-me compreendê-las. Isso será um começo de utilidade para vós. Eu não poderia, não tendo termo de comparação. Uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não a aproveitou o que o fogo deixa ao papel que consumiu, faíscas, que lembram as cinzas ainda unidas entre elas, quais foram a causa de seu nascimento, ou se queres, da destruição do papel. Então ele não encontra termos para explicar ali o que ele estava querendo dizer, mas ele dá um exemplo muito, muito interessante, que a vida extinta para quem se encontra como ele, os entediados, é como, né, é a mesma coisa que o fogo deixa no papel que consumiu, né? Faíscas. Então vamos tentar alcançar, né? Essas faíscas, ele continua dizendo, né? Essas faíscas são a lembrança dos laços terrestres
que sulcam o espírito até que haja dispersado as cinzas do seu corpo. Só então se reencontra essência etérea e desejo progresso. Então ele quis dizer com essa resposta que esses 180 anos ele estava ainda emaranhado em si mesmo, né? Nesse processo de tédio, ainda sentindo o fogo devorador do tédio, que o transformou, então, em cinzas, né? E como recuperar essas cinzas? Aos poucos. E ele não havia ainda despertado para isso, mas agora que ele havia se apresentado ali nesse grupo em Bordeaux, em 1862, nesse grupo de estudiosos da doutrina, já era um bom começo, né? Que pode vos ocasionar o tédio que lamentais? Consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. E eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra, e a sua consequência se faz sentir no nosso mundo. Ele está plenamente consciente de que o que ele vive foi uma consequência de uma vida sem ação, de uma vida sem obras. E Jesus foi tão claro, né? Jesus foi tão claro quando ele disse da importância e do quanto é perigosa a fé sem obras, né? A fé sem obras. Cada um receberá de acordo com as suas obras. Como é importante direcionarmos as nossas obras para tudo que é saudável, salutar, para tudo que agrega, para tudo que alcança o outro de forma positiva, começando pelos que estão junto a nós e se estendendo. Como é importante entendermos os ensinamentos de Jesus. Fé sem obras não é fé. Pensemos muito nisso. Porque às vezes nós podemos nos acomodar nessas reflexões todas, né? Nos alcançam, chacoalham, mexem, muitas vezes nos ajudam a elevar o pensamento, mas se estivermos ali, pensando em tudo isso do alto, olhando lá para baixo, e não nos predispondo a descer, como Jesus desceu do Monte Tabor, e foi lá, né, continuar a sua tarefa junto do necessitado, encontrando um lunático logo ali embaixo, depois daquele esplendor em que há a sua manifestação de uma forma plena, junto de Moisés, junto de Elias, aquele momento sublime, mas não ficou ali. O próprio Pedro ficou tão embevecido que ele queria montar uma tenda para ficarem ali, porque tinham demorado para chegar lá no topo. E ele queria continuar vivendo aquele embevecimento. Mas Jesus se pôs na descida, né? Se pôs a descer, porque lá estava a concretização de tudo aquilo que nos deixa inebriados. Muitos textos, muitas palavras que nos chegam tão lindas nessa doutrina, nos deixam muitas vezes inebriados. Abençoados momentos, mas que nos levem à ação. Mas vamos continuar aqui, nesse espírito entediado. A questão seguinte que é feita a ele: os espíritos que, como vós, erram em prova de tédio, erram aqui é no sentido de estar na erraticidade, né? Errar na erraticidade,
não é no sentido do erro, é o sentido de estar como espírito errante. Então, os espíritos como vós erram em prova ao tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Não, nem sempre o podem, porque o tédio paralisa a sua vontade. Sofrem as consequências de sua existência. Foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontraram nenhum concurso entre eles. São abandonados a si mesmos até a lassidão deste estado neutro. Até que a lassidão deste estado neutro os faça desejar mudá-lo. Então, a menor vontade que desperte neles, encontram o apoio e os bons conselhos para ajudar os seus esforços e perseverar. Então, por que eles foram atraídos para junto de outros entediados? Então, vamos imaginar o que é estar junto num grupo entediado. Olha-se para um lado, olha-se para o outro, pouca coisa pode atrair, porque poucas obras estão acontecendo ali, não é? É claro que isso vai mexer com o espírito, por mais que demore. Ele vai chegar a um ponto que ele vai pensar, mas não é para isso que eu fui criado, deve haver algo a ser feito. Então, é o que está sendo dito, a menor vontade que desperte neles, encontram apoio e os bons conselhos para ajudar os seus esforços e perseverar. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Ai de mim, bem pouca coisa, deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é a mãe da ignorância, né? Então, quando nós nos deixamos levar pela preguiça, a preguiça, ela é a mãe da ignorância. Por que ela é a mãe? Porque ela gera ignorância. Ela gera a miséria. Miséria moral, miséria material, né? Então, a preguiça é algo que nós temos que ter muito em nossas mentes, não nos permitirmos. Preguiça. O repouso natural não é preguiça. O corpo necessita da nossa atenção para o repouso natural e necessário. A preguiça é algo que vai além. E temos que tomar cuidado com nós mesmos, né? Observarmos aqueles que estão sob a nossa guarda, como filhos, por exemplo, observarmos e os ajudarmos, caso percebamos que existe essa preguiça, né? O adolescente, costumam dizer que ele é preguiçoso, porque o adolescente ele tem necessidade de parar, pensar, a idade de muitos pensamentos, mas é importante que ele tenha ali o cumprimento dos seus deveres. Então, há de se estruturar a vida de forma ao cumprimento dos deveres para ter ali o momento do lazer, o momento do refazimento, né? E o refazimento não são só apenas aquelas horas que necessitamos do sono, do abençoado sono, daí a necessidade de não carregarmos problemas, preocupações em excesso que acabam prejudicando o nosso sono. Então, aquele que está agindo, ele não carrega tanta preocupação porque ele está agindo, né? As coisas que são deixadas, que ficam como que amarradas e não conseguimos fazer, isso sim gera preocupação.
e pode abalar o nosso estado de sono, porque infelizmente, ao nos deitarmos, ao invés de buscarmos a reflexão necessária para o desprendimento do nosso corpo, acabamos muitas vezes escolhendo esse horário para a resolução de problemas. Então, é um descuido muito grande em relação a esse momento tão importante que é o nosso sono, que refaz o nosso organismo físico, tanto quanto a nossa alma que se desprende. E se nos mantivermos num quadro de muitas preocupações, o desprendimento da nossa alma é muito limitado. Muitas vezes nos limitamos a ficar ali no próprio quarto, ao lado do corpo, sem aquela disposição para buscar coisas que nos ajudem a engrandecer. E vamos lá. As vossas existências anteriores não vos fizeram avançar? Mas sim, todas. Mas, porque toda existente a faz crescer um pouco, né? Mas muito fracamente, porque todas foram reflexo umas das outras. Há sempre progresso, mas tão pouco sensível que nos é inapreciável. Esperando que recomeceis uma outra existência, quereis vir mais frequentemente junto a mim? Chamai-me, para isso constranger-me, prestar-me-eis serviço. Então o médium pergunta se ele gostaria de vir mais vezes para se preparar para um novo retorno na carne. E ele diz, chame-me, porque você vai me constranger a vir. Podeis dizer-me por que vossa escrita muda com frequência? Porque perguntas muito. Isso me fatiga, tenho necessidade de ajuda. Ajuda até para escrever quando o cansaço é muito grande. Então vejam, o que é esse estado de um espírito entediado? Aí o orientador do médium, passa a seguinte orientação. É o trabalho da inteligência que o fatiga. Então, porque existem duas preguiças, a física e a mental, Então, aqui o orientador está dizendo, é o trabalho da inteligência que o fatiga e que nos obriga a prestar-lhe o nosso concurso para que possa responder às tuas perguntas. É um desocupado do mundo dos espíritos como foi no mundo terrestre. Nós os conduzimos a ti para tentar tirá-lo da apatia e desse tédio que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso às vezes que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim? São a maioria dos espíritos desta categoria que não procuram uma existência terrestre senão como distração. E para romper a insuportável monotonia da sua existência espiritual, também aí chegam com frequência sem resoluções combinadas para o bem. É por isso que eles têm de recomeçar até que, enfim, o progresso real se faça sentir. Muito, muito bom. Muito bom. E muito bom por quê? Porque nos leva a uma profunda reflexão da valorização do tempo, da valorização da nossa encarnação. Firmarmos-nos nos objetivos principais da nossa encarnação. E tudo que só nos aborrece, vamos deletando. Foquemos no que verdadeiramente importa. Com isso, o nosso coração, ele adquirirá como que uma couraça
em que as coisas não nos atingirão mais da forma como costumam nos atingir. E aí passamos nossos dias amargando uma frase que foi dita assim, outra que foi dita assado, um olhar que foi de um jeito e não de outro, e tudo isso vai nos consumindo. Vamos nos firmar nesse capacete, né? Esse capacete que devemos colocar, a couraça no coração, um capacete na nossa casa mental, para que não nos permitamos determinadas influências nocivas que nascem de nós, mas que a gente abre portas para tantos envolvimentos. E vamos terminar nesses minutos com uma prece de Frei Fabiano, sob o olhar de Jesus. É a última encontrada no livro Mergulhando no Mar de Amor. Sempre sonhei com o olhar de Jesus, aqueles olhos brancos de franca luz, aqueles olhos densos, aquele olhar, olhos de manjedoura, imensos olhos de cruz, luminescentes, generosos, um mar de serenidade, uma onda de paz, uma bênção, uma saudade, uma calma, que bem que me faz. Se os olhos são o espelho da alma, posso imaginar a alma do Cristo? É tanta pureza, tanta indefinível bondade, tanto amor e tanta luz, que quando penso em Jesus, existo, porque sinto Jesus. E sinto concretamente, de verdade, de fato, fico arrasado só de pensar. É tão íntimo e tão feliz que me dá vontade de recostar a cabeça, sentir o calor e uma vontade espessa que clama. Ele está perto, tão infinitamente perto, e me ama, por certo me ama. Há mistérios da alma que não sei interpretar, um gozo sem espasmo, uma espécie de carícia que arrepia devagar, devagar, e delícia, uma delícia. Ah, Jesus, Jesus, nem desenho nem pintura, você não está na minha mão. Mesmo pobre criatura, eu vejo dentro de mim, latejando como centelha, viva, quente e forte no coração. E vibra sempre assim, e me anima e me aconselha, presente, nunca reclama, ampara sem falha, pacifica e agasalha, e me ama por certo me ama. Frei Fabiano, que fiquemos em paz.